Muito bom dia. Nós vamos entrevistar o pastor João Chitende, pastor presidente da Terceira Igreja Batista de Luanda. E nesta entrevista nós vamos abordar temas relacionados com o seu ministério pastoral. Vamos abordar também a história da Terceira Igreja Batista de Luanda, a sua missão e a sua ação presente. Pastor, eu começaria por lhe perguntar, como foi a sua experiência de conversão? Muito obrigado. Antes, quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede para podermos fazer referência a alguns aspectos pontuais. Portanto, com relação à minha conversão, é muito interessante a maneira como Deus transforma o coração do homem. E eu, particularmente, nasci num lar cristão, e num belo dia, numa mensagem, o pastor, não sabendo da minha vida, não sabendo daquilo que eu faço, ao longo da ministração, ele mencionou exatamente aquilo que eu tenho feito. E isto marcou-me muito. E no final da mensagem, o pastor desafiou a igreja, apelou aos irmãos, aos participantes, ao culto, dizendo assim: olha, se no nosso meio houver alguém que de facto quer fazer uma decisão ao Senhor Jesus Cristo, de tal maneira que o que fazia deixará de o fazer, este é o momento, porque o dia de amanhã pode ser muito tarde. O dia do homem é hoje, o dia de amanhã pertence ao Senhor. Então, na base das palavras do pastor, eu fui tocado pelo Espírito Santo, e a partir daquele dia eu marquei o primeiro passo, o passo de fé, de aceitar o Senhor Jesus Cristo como sendo meu Senhor e meu Salvador pessoal. Ok, pastor, muito obrigado pelo seu testemunho brilhante. É de louvar a Deus. Amém. Pastor, que experiência marcante o pastor teve na liderança da igreja? Pode-nos contar algo que o terá marcado assim, enquanto líder, pastor da Terceira Igreja Batista de Luanda? O ministério, ele é espinhoso, mas louvo a Deus porque o difícil, através do Espírito Santo, torna fácil. E o que marcou a minha vida no ministério é perceber que os desafios, as lutas, elas fazem parte da minha própria vida. E sabendo que elas fazem parte da minha própria vida, importa que eu passe por este exercício. Portanto, significa dizer que os momentos difíceis ao longo do ministério não é sinônimo de desistência, mas é um momento em que eu posso rever a mim mesmo, primeiro. Em segundo lugar, reconhecer que Deus é por mim e ninguém mais é contra mim. Ele me chamou, então é porque há um propósito. E sempre quando passo por momentos difíceis ao longo do ministério, eu entendo que é Deus me usando e querendo crescer. Primeiro. Em segundo lugar, é Deus também querendo que eu tenha experiência pessoal com o próprio Deus. Muito bem. O pastor falou de momentos difíceis, digamos assim, no ministério, e que isso faz parte do próprio ministério em si, e que é Deus quem também, de alguma forma, proporciona estas situações, não é?
difíceis pelas quais nós passamos. E o pastor pode dizer qual é a parte mais difícil do ministério pastoral? A parte mais difícil do ministério pastoral é ouvir de Deus a palavra e apresentar ao povo. Isso é difícil. Não o que eu quero, mas a vontade de Deus para o povo. Isto é difícil. Ok. Pastor, passarei para uma outra pergunta. Qual é a sua estratégia para a leitura frequente da Bíblia e oração? Eu uso muito a Bíblia como livro principal, mas também, na busca do melhor entendimento, uso também a enciclopédia bíblica. É uma ferramenta que eu uso com muita frequência. E outra ferramenta que eu uso bastante é o dicionário. O dicionário. Ele tem me ajudado muito na compreensão das escrituras sagradas. E tenho também outros livros adicionais, mas os principais que eu uso são estes. E nisto invoco sempre a presença do Espírito Santo, pois é Ele que convence o homem, é Ele que ilumina, é Ele que elucida a pessoa. Então, esta figura, o Espírito Santo, sempre invoquei-o, de tal forma que com estes livros eu possa ter um entendimento maior da palavra de Deus. E quando invoca a presença do Espírito Santo, é por meio da oração. É através da oração. É verdade, é através da oração. Ok. Pastor, qual é a sua maior alegria no ministério? A minha maior alegria no ministério é ver almas aceitando a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Amém. Esta é a minha maior alegria. Amém. Louvado seja Deus. Pastor, quando é que percebeu que foi chamado para servir e porque deveria se tornar um pastor? Eu, durante muitos anos, fui professor na escola bíblica dominical, falando para jovens e adultos. E, paralelamente a isso, sendo tecladista, sempre me envolvi nas questões musicais, quer ensinando, quer cantando, quer tocando também. E a uma dada altura, eu fui para o seminário teológico e os professores que eu ouvia falar, eles eram unânimes, dizendo assim: Deus chama quem Ele quiser. Então, analisando as palavras dos professores, em momentos diferentes, mas sendo unânimes, e com a experiência que eu já trazia no passado, o Espírito Santo me tocou. E ao tocar-me, eu senti algo e entendi que isto era algo sobrenatural. Então, eu estava diante de um mistério. E Deus falou comigo, dizendo assim: a partir de agora, eu vou te usar como se um vaso nas mãos de um oleiro. Então, quando eu percebi Ele falando para mim dessa forma, então eu entendi que Deus estava querendo me separar para o ministério pastoral. E hoje estamos aqui exercendo esse ministério para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Louvado seja Deus. Pastor, para além da Bíblia,
que outros livros têm maior impacto na sua vida? Eu tenho lido vários livros. E de todos os livros que eu tenho lido, eu percebi que eles dependem da Bíblia. Não importa se sejam filosóficos ou científicos ou mesmo acadêmicos, eu percebi que todos eles têm base bíblica. E eu tenho uma paixão muito grande pela geografia. Então, todos aqueles livros voltados para a geografia é comigo. E tenho lido muito esses livros. E tem sido uma bênção para a minha vida e também para o próprio ministério. Amém. Louvado seja Deus. Pastor, entrando no tema, no segundo tema, que tem precisamente a ver com a história da igreja, o pastor podia nos falar quem foram os irmãos que estiveram na origem da fundação da Terceira Igreja Batista de Luanda? Muito bem. Meu irmão, a Terceira Igreja Evangélica Batista de Luanda, ela surgiu numa época muito difícil, muito difícil. E eu lembro-me muito bem que o diácono Sevende, hoje pastor, sendo ele membro da primeira igreja evangélica batista de Luanda. O culto havia terminado, mas antes havia conflito entre o diácono Sevende e o pastor Paique. Pois na época, na década dos 60 e no início da década dos 70, o pastor Paique, ele foi o pastor titular da primeira igreja batista de Luanda. E estes dois homens, juntos, na primeira, andaram por um período de costas viradas. E isso acabou criando um mal-estar na pessoa do diácono Sevende na época. E como a seara é grande, mas os ceifeiros, os obreiros são poucos, então o diácono Sevendo entendeu que poderia abrir um trabalho no centro da cidade. Mas, por aquilo que nós vimos e ouvimos na época, ele buscou de Deus a orientação, buscou de Deus direção. E foi num belo dia, após o culto na primeira igreja Batista de Luanda, ladeado da sua esposa, a irmã Margarete, e mais dois irmãos, que não posso lembrar agora, conversando ao longo do caminho, na possibilidade de encontrar um espaço, na possibilidade de encontrar um imóvel para então poderem orar. Tudo começou assim. Vamos encontrar um espaço para podermos orar ao longo da semana. E, sob orientação do próprio Espírito Santo, eles chegaram até na rua Nicolau Gomes Spencer. E quando chegaram nesta rua, no finalzinho da rua, encontraram um edifício, e neste edifício havia um armazém que não estava sendo usado. A partir daí, o diácono Sevende entendeu que poderia localizar o proprietário do armazém. Até que eles encontraram o proprietário e então fizeram um negócio que consistiu exatamente em ocupar o espaço uma vez por semana, no caso, às quartas-feiras, que é o dia de oração, porque aos domingos ele tinha que estar mais próximo do pastor
titular da primeira igreja batista de Luanda, no caso o pastor Paike. Então, começaram a orar. Tanto o diácono Svende, sua esposa Margarete e mais 2 irmãos. Foram orando, foram buscando a direção de Deus. Pois o diácono Svende sabia muito bem que na vida profissional, no ministério e em outras áreas da vida, o início sempre é muito difícil. E então ele não poderia dar o segundo passo sem que tivesse a confirmação de cima. Porque ele sabia que a igreja tinha um proprietário, tinha um dono. E o dono da igreja é o nosso Deus Altíssimo. E à medida que eles foram orando, então eles perceberam que, de facto, era este lugar onde poderiam continuar orando e abrir mesmo um trabalho. Ele recebeu esta confirmação. E com esta confirmação, então, o diácono Svende, mais a sua esposa e os 2 irmãos começaram a evangelizar. De tal maneira que hoje temos a terceira igreja evangélica batista de Luanda e é neste ano, 2023, aos 10 de outubro, que iremos completar 50 anos de existência, para a honra e glória do nosso Deus. O pastor lembra-se dos primeiros irmãos que foram evangelizados e entregaram as suas vidas a Cristo e que passaram a fazer parte aqui, como membros da terceira igreja a partir de Luanda? Eu lembro-me muito bem, temos a nossa irmã em memória, Beatriz Palma Santos. Nós, na época, vamos chamá-la de Irmã Bibi. Irmã Bibi. Então, esta foi a primeira pessoa. A primeira pessoa. Paralelamente a esta pessoa, outros irmãos que não me recordo os nomes, mas que foram evangelizados numa fase posterior. O caso da irmã Maria Piedade Costa, o caso do nosso irmão Luvito, e então estes irmãos foram também alcançados neste exercício evangelístico e então o número foi aumentando pouco a pouco para a glória de Deus. Amém, amém. Pastor, pode nos falar aqui qual é o propósito, o objetivo e visão da terceira igreja batista de Luanda? Como sendo igreja, e igreja é propriedade exclusivamente do próprio Deus, e por aquilo que a própria Bíblia nos ensina, então nós temos procurado não sairmos do foco. Não sairmos do foco. Portanto, a igreja, ela tem como propósito alcançar almas. Este é o propósito. Outros serviços sociais, eles ocupam o segundo lugar. Mas o propósito da nossa existência como igreja local é ganharmos almas para o Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Pastor, qual é a ação presente da Igreja Batista de Luanda, da terceira Igreja Batista de Luanda? Eu refiro-me concretamente, por exemplo, se temos missões, como é que estão as missões, que missões é que já passaram, foram promovidas à Igreja? A terceira Igreja Batista de Luanda, ela é uma igreja missionária. Ela abraçou esta causa. E desde a sua fundação, aos 10 de outubro de 1973, sempre
se engajou neste tipo de trabalho. Não tem sido fácil, mas a igreja ela tem evangelizado, tem anunciado a poderosa palavra de Deus. E eu lembro-me que a primeira igreja batista do Prenda é ex-filha da terceira igreja evangélica batista de Luanda. A terceira igreja batista de Luanda também abriu um trabalho no Porto Ambuim e hoje tornou-se igreja. Quer dizer que com os seus próprios pés, com as suas próprias cabeças, estão caminhando. Mas também, tem pouco tempo, organizamos a primeira igreja batista na província do Zaire, no município do Soio. Para além destas, tem outras que a terceira igreja organizou. E como missões, como frentes missionárias neste momento, temos Cabinda, temos o bairro Benfica, temos Luanda Sul, temos também a Catete. Então, são grandes desafios e a igreja está empenhada exatamente nestas missões, até que um dia sejam organizadas em igrejas. Amém. Amém. Pastor, qual é a declaração de fé que a terceira igreja batista de Luanda adotou? Muito bem, muito bem. A terceira igreja evangélica batista de Luanda, ela pertence da CBA, da Convenção Batista de Angola. Então, a terceira igreja usa a declaração de fé, pertence à Convenção Batista de Angola. Amém. Amém. Muito obrigado. Pastor, a igreja está prestes a mudar-se para um novo templo. Como nós sabemos, tivemos problemas aqui no nosso templo, portanto, problemas de infiltração, e em consequência disso o teto ruiu. Que dificuldades a igreja teve na construção e conclusão das obras do novo templo? Foi muito difícil para a igreja, muito difícil. A igreja muito cedo se apercebeu que o país estava passando por crise. Eu não digo crise eclesiástica, mas refiro-me concretamente na crise econômica. Isto fez com que a igreja pudesse usar estratégias para então adquirir fundos para a construção do novo templo. Entretanto, as estratégias que a igreja usou, sabendo que a própria igreja também buscava sempre a intervenção do alto, a intervenção do Espírito Santo, porque a igreja estava envolvida num trabalho que pertence ao próprio Deus. Então, durante muito tempo, invocou a intervenção do Espírito Santo para que, mesmo em meio às crises, a crise econômica que o país estava vivendo, então pudéssemos ter recursos suficientes para podermos comprar o material de construção e, consequentemente, erguer o edifício. Hoje, o edifício está na fase final, a parte estrutural está concluída, então estamos na fase do acabamento. E a linguagem que nós temos usado para os fiéis é que os fiéis fossem fiéis nas suas contribuições, ofertas voluntárias, os dízimos, para que os membros fossem fiéis. E é exatamente isso que está acontecendo. Os irmãos têm sido fiéis e, em função dessas ofertas, está sendo possível nós concluirmos
o templo do Senhor. Amém, amém. Pastor, disse que dia 10 de outubro deste ano, a igreja completa 50 anos de existência. Como é que o pastor imagina a terceira igreja evangélica de Luanda nos próximos 50 anos? Analisando a realidade atual, eu vejo que a terceira igreja evangélica batista de Luanda, ela é estratégica. Sendo ela estratégica, eu acredito que nos próximos 50 anos, sabendo mesmo que nós estamos nesta localidade, nesta rua Nicolau Gomes Spencer, aqui no Maculus, eu acredito que nos próximos 50 anos nós iremos atingir outros lugares, como por exemplo a Maianga, como por exemplo o Miramar, a ilha. A terceira igreja estará mais focada no meio urbano. Então, e eu acredito que nos próximos 50 anos nós teremos a área urbana toda ela alcançada para a honra e glória do nosso Deus. Ok. Muito obrigado, pastor. Tivemos aqui a nossa entrevista com o pastor presidente da terceira igreja batista de Luanda, pastor João Chitende, e mais uma vez queremos agradecê-lo pelo tempo que nos dispensou para essa entrevista e desejo sucessos ao pastor na sua vida ministerial. Amém, amém. Eu que agradeço ao nosso Deus por ter nos concedido esta oportunidade. Muito obrigado e que Deus possa abençoar o seu povo hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Amém.